Queridos irmãos e irmãs, como é maravilhoso iniciar o dia proclamando a bondade do Senhor. Cada novo amanhecer é um presente que Deus nos concede, um convite para nos alegrarmos e celebrarmos sua graça e misericórdia. Começar o dia com uma declaração de fé e esperança é como abrir as portas do nosso coração para que Deus opere maravilhas. Assim que abrir os olhos pela manhã, antes mesmo de se levantar da cama, proclame com convicção: hoje algo extraordinário vai acontecer na minha vida. Eu creio que o Senhor, meu Deus, me surpreenderá com suas bênçãos. Ao pronunciar essas palavras, você já estabelece uma atmosfera de fé e abre espaço para que a bondade divina permeie cada aspecto do seu dia. Mas não pare por aí. Faça também uma oração de entrega, dizendo: Pai, hoje algo bom vai acontecer por meio de mim. Usa-me como instrumento para abençoar outras vidas. Essas palavras simples carregam um poder imenso. Elas não apenas preparam o caminho para que você receba bênçãos, mas também expressam sua disposição de ser um canal de amor, serviço e transformação, refletindo o verdadeiro coração de Cristo. A Bíblia nos ensina, em Provérbios 18:21, que a língua tem poder sobre a vida e a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Esse versículo nos lembra que nossas palavras têm o poder de moldar nossa realidade. Quando escolhemos proclamar coisas boas, plantamos sementes de esperança e bênção que, com certeza, darão frutos no tempo certo. Porém, o contrário também é verdadeiro. Palavras de desânimo e negatividade podem trazer resultados ruins. Por isso, vigie sua língua e escolha sempre falar de forma que edifique sua vida e a dos outros. Em 1 Pedro 3:12, encontramos outra promessa poderosa. Os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Essa é uma garantia de que Deus está atento às nossas palavras e ações. Quando vivemos de acordo com sua vontade e clamamos a Ele com um coração puro, Ele nos ouve e está pronto para agir em nosso favor. Transforme essa prática de proclamação matinal em um hábito diário. Essa atitude não apenas muda sua perspectiva sobre o dia, mas também alinha seu coração e mente com a vontade de Deus, preparando você para viver cada momento com sabedoria e graça. Cada palavra que você pronuncia pode ser uma ferramenta para criar uma vida repleta de fé e alegria. Escolha palavras que edifiquem, que espelhem o amor e a esperança de Cristo. Além disso, comece o dia com gratidão. Agradeça ao Senhor por mais uma oportunidade de viver. Cada novo dia é uma página em branco, um presente de Deus para que possamos escrever nossa história com fé e propósito. O simples ato de agradecer ao Senhor é uma declaração de que reconhecemos sua bondade e misericórdia. Como o salmista declara no Salmo 1:3-1, deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Não limite sua gratidão apenas às grandes bênçãos como saúde, trabalho ou família. Agradeça também pelos pequenos detalhes, pelas coisas que muitas vezes passam despercebidas. Esse hábito transforma nosso espírito e fortalece nossa conexão com Deus. Ele nos ajuda a enxergar além das dificuldades e a reconhecer que cada desafio é uma oportunidade de testemunhar a fidelidade de Deus. A gratidão também é uma poderosa arma contra o desânimo e a negatividade.
Uma mente grata é uma fortaleza que nos protege contra pensamentos de pessimismo. Quando começamos o dia agradecendo, estamos nos posicionando para viver um dia cheio de paz, alegria e propósito. E não esqueça de orar. Orar pela manhã é essencial para alinhar nosso coração com o de Deus. Antes de sair da cama, entregue o seu dia ao Senhor. Busque conhecê-lo mais profundamente a cada oração. O Salmo 1:4-8 nos ensina: Faz-me ouvir do teu amor leal pela manhã, pois em ti confio. Mostra-me o caminho que devo seguir, pois a ti elevo a minha alma. Ao recitar essas palavras, você se posiciona para ouvir a voz de Deus e ser guiado por Ele em todas as suas decisões. Reconheça que as bênçãos que Deus nos concede não são apenas para nosso benefício. Elas são um convite para sermos instrumentos de sua graça. Assim como Abraão foi chamado para ser uma bênção em Gênesis 12:2, também somos chamados para compartilhar o que recebemos. Cada vez que ajudamos alguém, seja com nosso tempo, recursos ou palavras de encorajamento, estamos demonstrando a generosidade de Deus. Lucas 6:38 nos lembra: Deem e lhe será dado, uma boa medida, calcada, sacudida e transbordante será dada a vocês. Essa promessa nos encoraja a sermos generosos, sabendo que Deus nos suprirá de maneira abundante. Quando praticamos a generosidade, nos tornamos agentes de transformação, mostrando ao mundo o amor incondicional de Cristo. Portanto, ao longo do dia, procure maneiras de abençoar aqueles ao seu redor. Pode ser uma palavra de ânimo, um ato de bondade ou até mesmo apenas ouvir alguém. Lembre-se, fomos abençoados para sermos uma bênção. Por fim, medite nas promessas de Deus diariamente. Elas são a base que sustenta nossa fé e nos dá direção. Como está escrito no Salmo 62:1, a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Essa verdade nos lembra que nossa força, nossa paz e nossa esperança vêm exclusivamente de Deus. À medida que mergulhamos nas Escrituras, permitimos que Sua palavra transforme nossas mentes e fortaleça nossos corações para enfrentar cada desafio com confiança. Que a sua vida seja um reflexo da bondade, da fé e da esperança que encontramos em Cristo. Que você possa viver cada dia proclamando sua glória e espalhando suas bênçãos. Capítulo 15, versículo 13 é uma poderosa proclamação sobre esperança, onde o apóstolo Paulo declara que o Deus da esperança os enche de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Esta passagem nos traz uma mensagem profunda sobre a natureza da esperança cristã. Ela não é uma esperança vazia ou sem fundamento, mas uma esperança viva, nutrida pelo poder do Espírito Santo, que nos preenche com alegria e paz. Independentemente das adversidades e desafios que enfrentamos, a nossa esperança permanece firme, inabalável, porque ela não se baseia nas circunstâncias ao nosso redor, mas naquilo que Deus já fez por nós e continuará a fazer. A esperança em Cristo nos capacita a ver as situações sob uma nova perspectiva. Enquanto aqueles que não conhecem o Senhor veem os obstáculos como barreiras intransponíveis, nós, como filhos de Deus, enxergamos oportunidades de crescimento e transformação. O que para os outros parece o fim, para nós é apenas o começo de algo novo.
pois nossa esperança não está fundamentada nas nossas forças limitadas, mas no poder ilimitado de Deus. A fé nos dá clareza e visão para compreender que os desafios não são algo a ser temido, mas momentos nos quais Deus pode se revelar de maneiras surpreendentes. A esperança também nos fortalece e nos capacita a perseverar, ser pacientes em meio ao sofrimento e continuar em oração, sabendo que nossa espera não é em vão. Como Davi afirma no Salmo 27, versículo 14: espere no Senhor, seja forte e coragem, espere no Senhor. Este versículo nos ensina a manter a nossa confiança em Deus, sabendo que Ele é fiel e que sua promessa de nos sustentar é certa. A esperança que temos em Cristo nos desafia a cultivar um relacionamento mais profundo com Deus. Ele não nos quer distantes ou desconectados dele. Pelo contrário, Ele nos chama para uma proximidade íntima, para que possamos conhecer seu coração e viver em harmonia com sua vontade. Jeremias 29, versículo 13 nos revela uma das maiores promessas de Deus. Vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração. Deus está nos convidando a buscá-lo com sinceridade e compromisso, a irmos até Ele com todo o nosso ser. Quando fazemos isso, Ele promete se revelar a nós de maneira transformadora, e um relacionamento genuíno com Ele nos transforma à medida que passamos mais tempo em sua presença. O apóstolo Tiago também nos ensina, em Tiago 4, versículo 8, a nos aproximarmos de Deus, pois Ele se aproxima de nós. Esse movimento em direção a Deus traz consigo purificação, renovação e cura. Quando decidimos nos aproximar do Senhor, Ele nos limpa, nos purifica e nos fortalece, permitindo que deixemos para trás as coisas que nos impedem de viver plenamente para Ele. A proximidade com Deus não só nos dá força para enfrentar os desafios, mas nos ensina a ver os problemas não como barreiras, mas como oportunidades para que Deus manifeste seu poder em nossas vidas. Quando temos um relacionamento profundo com Deus, começamos a perceber que nada acontece por acaso e que Ele está constantemente guiando nossos passos. A confiança no Senhor nos permite ver que, independentemente do que enfrentamos, nunca estamos sozinhos. Ele está sempre conosco, e a nossa confiança no seu cuidado e direção é uma fonte constante de paz. A nossa esperança em Deus nos fortalece a cada dia e nos dá a certeza de que Ele está em controle de todas as coisas. O Salmo 23, versículo 1 nos lembra: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Isso é mais do que uma simples promessa de provisão. É a garantia de que Deus, o nosso Pai amoroso, está conosco em cada momento de nossas vidas. A vida é cheia de escolhas, e cada decisão que tomamos tem o potencial de nos moldar e mudar completamente o nosso futuro. Como seguidores de Cristo, somos chamados a fazer escolhas que estejam alinhadas com as Escrituras e que honrem a Deus. Embora a responsabilidade de tomar decisões seja algo significativo e até desafiador, a palavra de Deus nos guia, nos instrui e nos oferece sabedoria. Em Filipenses 3, versículo 14, o apóstolo Paulo nos dá uma visão clara de como devemos viver. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus.
Este versículo nos ensina a importância de focarmos no que é eterno e deixarmos para trás o que não nos serve mais. Paulo nos incentiva a olhar para o futuro com fé, confiando que Deus está nos conduzindo para o seu plano perfeito e eterno. Ao tomarmos decisões, seja grande ou pequena, devemos buscar a orientação de Deus. Isso não apenas nos protege de escolhas precipitadas, mas nos direciona para o caminho que é melhor para nós, conforme a sua vontade. Como Tiago nos ensina em Tiago 1, versículo 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhe será concedida. Essa promessa é maravilhosa, pois Deus, em sua generosidade, nos oferece sabedoria quando pedimos com um coração sincero. Ele deseja que possamos tomar decisões que nos conduzam para uma vida mais plena e alinhada com sua vontade. O Salmo 32, versículo 8 complementa essa ideia, nos lembrando da orientação contínua de Deus. Eu instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu aconselharei e cuidarei de você. Deus não apenas tem um plano para nossas vidas, mas Ele quer ativamente nos guiar, nos orientando a cada passo que damos. Ele cuida de nós e nos conduz para o melhor caminho, mesmo quando não conseguimos ver toda a jornada à frente. Quando confiamos em Deus, Ele nos guia em sabedoria, e isso nos dá a paz de saber que estamos exatamente onde Ele deseja que estejamos. Com base nessa orientação divina, é fundamental que nos mantenhamos sensíveis ao Espírito Santo. A cada decisão, devemos buscar a direção de Deus e, às vezes, isso pode significar mudar de direção ou reconsiderar nossos planos, com base no que sentimos como sendo a orientação do Espírito. Esse nível de sensibilidade e discernimento é cultivado por meio de um relacionamento contínuo e íntimo com Deus, onde a comunicação constante com Ele nos torna mais atentos às suas direções. Em momentos de escolhas difíceis, é vital buscar a orientação de Deus, pois Ele deseja que nossas decisões reflitam seu caráter e sua vontade. A sabedoria do Espírito Santo é o que nos mantém firmes, mesmo diante das adversidades, e nos dá paz, mesmo nas situações mais desafiadoras. Isso nos liberta do medo e nos capacita a tomar decisões que nos levam a uma vida mais plena, mais conectada com o propósito de Deus. O Espírito nos ajuda a manter nossa integridade e a viver de acordo com os princípios do reino de Deus. Não devemos tomar decisões baseadas apenas na lógica ou emoção, mas sempre em busca da sabedoria divina. Ao fazer isso, não só experimentamos uma vida mais frutífera, mas também nos aproximamos mais de Deus e nosso relacionamento com Ele se torna mais profundo. Quando vivemos segundo a vontade de Deus, experimentamos a satisfação e o contentamento que somente Ele pode oferecer. Meus irmãos e irmãs, confiem no propósito de Deus para a sua vida. Ele tem um plano perfeito para cada um de nós, um plano único que foi desenhado com precisão pelo nosso Criador. Cada passo que damos em direção a esse propósito traz sentido à nossa vida e serve ao reino de Deus de uma forma única e significativa. O Salmo 138, versículo 8 nos ensina que, apesar de nossa fragilidade,
Deus está conosco e continuará a cumprir seu propósito em nossas vidas. Embora esteja nas alturas, o Senhor olha para os humildes, mas de longe reconhece os arrogantes. Embora eu passe por angústias, tu me preservas a vida da ira dos meus inimigos. Estendes a tua mão direita e me livras. O Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. Teu amor, Senhor, permanece para sempre. Não abandones as obras das tuas mãos. Deus não nos abandona. Ele está ativamente envolvido em nossas vidas, trabalhando para cumprir seus planos através de nós. Sua mão de graça está sempre estendida para nos proteger, nos guiar e nos transformar. Ele nos ama de forma incondicional e está comprometido em nos ajudar a cumprir o propósito que Ele tem para cada um de nós. Entender o propósito de Deus pode ser desafiador, mas não precisamos ter todas as respostas. O segredo é confiar em sua direção e nos guiar pelos sinais que Ele nos dá. Não estamos aqui por acaso. Cada talento que possuímos, cada paixão que sentimos, cada oportunidade que nos é dada, fazem parte do plano divino que Deus preparou para nossas vidas. Esse processo exige de nós uma busca contínua por direção, oração e meditação na sua palavra, para entendermos como podemos usar nossas habilidades para servir ao reino de Deus e ao próximo. Mesmo quando enfrentamos obstáculos, devemos manter a confiança em Deus, pois Ele é a nossa fonte de força e coragem. Ao longo das Escrituras, vemos homens e mulheres de fé que, apesar das dificuldades e adversidades, confiaram em Deus e viram seus planos se concretizarem de maneira surpreendente. Como vimos na história de Davi, por exemplo, que, diante da ameaça de Golias, não se intimidou, mas confiou em Deus e foi vitorioso. Ele não se deixou dominar pelo medo, mas, ao contrário, foi fortalecido pela confiança no poder de Deus para enfrentar gigantes em sua vida. Da mesma forma, Deus está nos chamando para sermos valentes, para encararmos as dificuldades com uma confiança inabalável em sua soberania e capacidade de nos guiar. Quando tomamos a decisão de confiar em Deus, podemos experimentar uma paz que transcende qualquer entendimento humano. Mesmo quando a vida parece incerta, sabemos que Ele está no controle. O Salmo 46, versículo 1 nos lembra que Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Este versículo nos oferece segurança e nos ensina a repousar em sua fidelidade, sabendo que Ele nunca nos deixará nem nos abandonará. Em momentos de provação, podemos até nos sentir sozinhos ou desamparados, mas é importante lembrar que a nossa esperança não é em nós mesmos, mas em Deus, que tem poder para transformar qualquer situação. Mesmo quando tudo ao nosso redor parece desmoronar, Ele é o nosso firme fundamento. Quando Paulo escreve em Romanos 8, versículo 28, que sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, ele nos lembra que mesmo as situações mais difíceis podem ser usadas por Deus para o nosso bem e para o cumprimento do seu propósito em nossas vidas. Deus não desperdiça nenhum sofrimento. Ele usa todas as experiências para nos moldar, para nos tornar mais parecidos com Cristo. Portanto, quando enfrentamos desafios, em vez de olhar para a dificuldade, devemos focar na promessa de que Deus pode transformar tudo em algo bom. Ele nunca perdeu o controle e,
Por mais que não compreendamos o porquê de certas situações, sabemos que Ele está conosco e que tudo o que Ele permite em nossa vida tem um propósito eterno. A esperança cristã é um farol de luz que nos guia através da escuridão, um lembrete constante de que, no final, a vitória já foi conquistada por Cristo na cruz. Essa esperança deve nos impulsionar a perseverar. Perseverança é a chave para que possamos ver as promessas de Deus se cumprindo em nossa vida. A perseverança nos dá a capacidade de continuar, mesmo quando as circunstâncias parecem ser contra nós. Tiago, em sua carta, nos ensina a importância da perseverança quando ele diz em Tiago 1, versículo 12: Bem-aventurado o homem que suporta com paciência a tentação, porque, depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. Isso nos mostra que as provas não são em vão, mas têm um propósito de nos aperfeiçoar. Elas produzem em nós um caráter mais forte e uma fé mais firme. Portanto, ao enfrentarmos as dificuldades da vida, devemos olhar para elas como oportunidades de crescimento espiritual. À medida que avançamos em nossa caminhada de fé, também é essencial lembrar que o Espírito Santo é nosso consolador e guia. Ele não só nos capacita a viver de acordo com a vontade de Deus, mas também nos dá forças quando nossas forças estão se esgotando. Jesus, em João 14, versículo 26, prometeu que o Espírito Santo nos ensinaria todas as coisas e nos lembraria de tudo o que ele havia dito. O Espírito Santo não só nos ensina, mas também nos fortalece, nos anima e nos dá direção. Ele é o nosso ajudador, que está conosco todos os dias, em cada passo da jornada, nos confortando e nos guiando. Além disso, é crucial que entendamos que a esperança em Deus também nos leva a uma transformação interna. Quando permitimos que o Espírito Santo opere em nossa vida, começamos a refletir mais a imagem de Cristo. Nossa maneira de pensar, nossas atitudes e ações começam a ser moldadas por seus princípios e sua palavra. Como Paulo escreve em 2 Coríntios 5, versículo 17, assim que, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que tudo se fez novo. A verdadeira esperança em Cristo nos transforma, nos dá uma nova perspectiva sobre a vida e sobre nós mesmos. Não somos mais reféns das circunstâncias, mas agora temos uma nova identidade, uma nova visão e um novo propósito em Cristo. Essa transformação não é instantânea, mas um processo contínuo que envolve crescimento e amadurecimento. À medida que nos rendemos mais e mais ao Espírito Santo, ele vai transformando o nosso caráter e nos capacitando a viver de maneira que honre a Deus e abençoe os outros. Isso significa que não estamos apenas esperando pela promessa futura de Deus, mas também experimentando as bênçãos do seu reino aqui e agora. A nossa esperança nos capacita a viver de forma plena, não esperando apenas pelo céu, mas também vivendo de acordo com os valores do céu em nosso dia a dia. Nesse processo de transformação, também devemos ter em mente que a esperança nos ajuda a lidar com as perdas e decepções que todos enfrentamos em algum momento da vida. Quando perdemos algo ou alguém que amamos, a dor é real, mas a esperança que temos em Cristo nos garante que Ele pode restaurar, curar e até mesmo transformar a dor em algo redentor. O próprio Jesus passou por dor e sofrimento, e Ele entende nossas lutas. Ele nos oferece conforto,
nos garante que Ele nunca nos deixará sozinhos em nosso sofrimento e nos promete que um dia todas as lágrimas serão enxugadas. Como nos ensina 2 Coríntios 1, versículo 4, Ele nos consola em todas as nossas tribulações, para que possamos consolar os que estiverem em qualquer tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados por Deus. A esperança que recebemos de Deus não é apenas para nós mesmos, mas para que possamos, por sua graça, ser uma fonte de esperança e consolo para os outros. Quando passamos pelas tribulações e recebemos o consolo de Deus, Ele nos capacita a consolar aqueles ao nosso redor que também estão enfrentando dificuldades. E é nesse processo de compartilhar a esperança com os outros que também encontramos mais propósito. Quando servimos aos outros, levamos o amor de Deus e a esperança que temos em Cristo para aqueles que precisam ouvir sobre Ele. A nossa vida não é apenas sobre nós mesmos, mas sobre sermos luz para os outros e espalharmos a esperança que recebemos. Como Jesus nos ensinou em Mateus 5, versículo 14, vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sob um monte. Nossa esperança em Cristo deve brilhar de tal forma que atraia outros para Ele, para que todos possam conhecer a paz e a alegria que só Ele pode dar. Que possamos, então, viver com essa esperança viva, que nos fortalece, que nos transforma e que nos impulsiona a compartilhar a boa nova de Jesus com o mundo ao nosso redor. Que, a cada dia, nossa fé seja renovada, nossa esperança fortalecida, e nossa vida seja um reflexo do poder transformador do Espírito Santo. Amados irmãos e irmãs, nossa caminhada com Deus é uma jornada de esperança constante, de fé inabalável e de transformação contínua. Que a cada dia possamos nos aproximar mais do coração de Deus, confiando em suas promessas e vivendo de acordo com a sua vontade, sabendo que Ele está conosco em cada passo, nos guiando e nos fortalecendo. Se esta mensagem tocou seu coração, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu like. Isso é muito importante para que mais pessoas possam ser alcançadas por essa palavra de fé, esperança e amor. Compartilhe também com seus amigos e familiares, para que juntos possamos espalhar a luz de Cristo no mundo. Que Deus abençoe ricamente você e sua família, e que sua paz, alegria e esperança invadam o seu coração. Nos vemos no próximo vídeo.